Oiê! Vocês tinham... Está sendo gravado. Já tá ligado ali. Tô falando sério. Tchau. E aí? Hoje o tema é No Pain, No Gain. Onde você vê isso? Que é isso? No mundo fitness. Ah, sim. Ele entende, né? E é só de academia que a gente Só fala não de No parece. Pain, No Gain. Mas por baixo dessa... Não, mentalmente... Dessa capa toda. Tá top. É, então é isso que importa. Zero de gordura. Mas e aí? No pain, no gain, a gente fala de academia e tal, e é realmente, né? Você tem que se esforçar, tem que... Mas e no resto da vida também? Com certeza, eu acho que tudo na vida... Não vou dizer que 100%, né? É possível que de repente uma pessoa dê sorte na vida em algum aspecto, alguma coisa, né? Mas a maioria das pessoas, elas para conseguir conquistar as coisas, independente do que seja na vida espiritual, seja na vida profissional, seja no dia a dia, independente do que seja, a gente sempre precisa de esforço, né? E na vida espiritual também é assim. Mas por que nas séries ninguém trabalha e tá todo mundo rico? Não, é uma coisa Você não é impressionante, aquelas interessante. coisas bonitas, Ninguém né? trabalha. Todo mundo de boa e tal. As né? mulheres acordam divas, né? Lindas, maquiadas, prontas. Os homens não trabalham, eles simplesmente se relacionam com pessoas. Pois é, né? É um estilo de vida que eu gostaria de ter. Eu tô brincando. Tamo junto. Não, eu tô brincando, porque assim, é bom a gente fazer o que a gente gosta, né? Eu acho que o trabalho faz parte, né? De fazer o que a gente gosta, da gente se desenvolver, da gente crescer, né? É isso que eu quero comentar. O pain é de dor. Mas se a gente faz o que a gente gosta, nem sempre vai doer, né? Não, nem sempre, mas às vezes, mesmo a gente fazendo o que a gente gosta, existe um esforço, né? Sacrifício. Então, por exemplo, claro, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, eu acho que parecido com o da Fabíola, né? A gente tá aí trabalhando, são 3 estados que a gente tem que percorrer, tem que viajar, ficar na estrada e tal. Então, assim, eu amo o que eu faço, não trocaria o que eu faço, né? Eu amo os bravadores, amo os aventureiros, né? A meninada, tudo, a igreja, eu gosto de estar na igreja, gosto de pregar, mas existe um esforço, né? Então, tem projetos que a gente quer fazer, que antes que o projeto saia, a gente fica horas estudando, pesquisando, isso aqui não foi do dia pra noite, né? Você pesquisa, faz, refaz, estuda, vê foto, anota, então tudo tem um esforço, né? E na vida espiritual da mesma maneira. Para que a gente consiga vencer o mal, né? Vencer a nossa própria natureza, existe esforço, né? Isso é muito legal, porque às vezes a gente acha assim, não, eu não consigo, porque é muito fácil pro Vitor, né? Muito fácil pro pastor Gustavo, porque ele é pastor, então para ele é bem mais fácil. E de fato, na verdade, a luta é de todo mundo, né? A gente sempre tá tendo que se esforçar, né? As lutas são diferentes, mas todo mundo tem a sua, né? E aí vem a questão interessante que o Vitor colocou da dor, porque às vezes a dor é uma perda de algo, né? Por exemplo, para estudar, para você às vezes tem que deixar de sair com os amigos para algum lugar porque você precisa estudar. Então você priorizou, você quer fazer uma faculdade que necessita de mais esforço. Gastar mais tempo ali. E aí você tem que escolher, ou você se esforça e aí gasta esse tempo e tal, ou você sai para os amigos e aí é a sua escolha. E eu acho que por isso que, em alguns casos, os pais eles são tão importantes pra gente, né? Porque eles já passaram por isso, eles sabem a importância do esforço. E às vezes na adolescência a gente não consegue ver, né? Justamente, ficam, pra ele é fácil, pra ele e tal, pra mim também vai ser. Então, os pais, eles ajudam a gente a se esforçar em momentos que a gente não gostaria de se esforçar. Uma tarefa, uma prova que você tem que estudar e tal. E isso é muito importante, porque talvez a gente não faria por nós mesmos, mas pela obrigação e imposição dos pais, a gente faz, mas isso está nos ensinando coisas para o futuro. Não vai chegar, às vezes as pessoas pensam, quando estiver na faculdade eu levo a sério, né? Mas não é do dia pra noite, você levou a escola sempre assim, de qualquer jeito, aí do dia pra noite você virou o inteligentão, que passa 3, 4 horas estudando, escrevendo um texto de 40 páginas, não vira do Você dia já pra perdeu noite, né? tanto conteúdo que você... Sabe não que uma aprendeu coisa... a se esforçar, né? Então, uma isso é um coisa que processo. eu me arrependi... Eu era boa aluna, eu não era uma aluna assim, eu era de tirar boas notas e tal. Mas sabe que na faculdade tinha época que eu falava assim, gente, por que eu não era melhor? Sério, era de tirar 9, 8, 9, 10, eu era boa aluna, mas ao mesmo tempo eu achava que eu deveria ter entrado mais e tal para chegar na faculdade e conseguir mais ainda, entendeu? É interessante isso daí, porque na verdade você tem que ir num processo mesmo, faz falta aquele conteúdo lá na frente, né? E aí, às vezes a gente vê uma pessoa que é bem sucedida, né, em alguma área da vida, né?
E a gente fala assim, nossa, poxa, um dia eu quero ser como aquela pessoa. Mas às vezes a gente não consegue enxergar que para que ela chegasse lá, desde a adolescência dela, ela tem se esforçado. Se esforçou nos estudos na adolescência, se esforçou na faculdade, tá se esforçando no trabalho, né? É aquele clichêzinho do degrau, né? Um degrau Exatamente. de cada vez, um problema de cada vez. Uma coisa você vai conquistar. Parece E um aí- papo de velho, né? Mas é isso aí mesmo. Mas eu tava pensando aqui, né? Daí você fala assim, mas e esses jogadores de futebol que arrasam aí e tal? E eles têm, para eles foi fácil, porque eles já tinham dom, tinham habilidade, aí, tipo Neymar. Então, eu tava conversando no almoço de hoje mesmo com alguns amigos, né? A gente tava falando justamente sobre isso, né? Que a vida de atleta não é fácil, parece, né? A gente só vê a hora que ele tá lá no campo jogando, né? Mas você fala do E Neymar... como se isso fosse diversão, né? É. Pra gente é diversão, né? Mas às vezes você não sabe o quanto de dor ele tá sentindo ali. Pressão psicológica. E eu já vi jogador falando assim, atleta que vive sem dor não é atleta. Ele sempre tá sentindo dor, né? Porque ele tá sempre indo além, né? E o Neymar, né? Eu já vi histórias dele e tal, assim como outros, né? Quanto que desde pequeno ele vem treinando. E horas perdeu por dia, né? outras coisas certeza. pra treinar, né? Na verdade, tudo requer isso daí, Os né? meninos gostam muito do Cristiano Ronaldo, né? Todo mundo fala muito dele, né? Mas assim, é sabido por todos o quanto que ele treina, né? O quanto que ele se Quanto ele dedica, se né? esforça e busca pra chegar naquele Então lugar. ele não é bom só porque é bom, nasceu bom, que sorte que ele deu, não. Ele vem se esforçando há muito Não, tempo e continua e até muita hoje. gente acredita nem que ele nasceu bom, Aham. que ele se tornou É. um atleta excepcional. Alimentação, treinamento, né? É um disciplina. conjunto, né? E daí eu acho que vem essa questão do ganho, da dor para você conseguir, para você vencer. Eu lembrei do Diego também, né? O Diego, ele se acidentou quase na mesma época. Para quem não sabe, eu me acidentei, quebrei meu tornozelo e estou em recuperação. E o Diego se machucou, o Diego do Flamengo. Ah, sim. É o jogador de futebol do Flamengo. Ele teve uma fratura semelhante à minha. A minha foi mais complexa, porque eu sou mais complexa. A minha foi um pouco mais complicadinha, mas assim, eu acompanhei no Instagram e tal, os exercícios, ele ali com um monte de gente em cima e tendo que se esforçar, porque ele tinha que voltar para o campo, porque ele tinha que dar resultados, era a vida dele, é o dinheiro dele, e ele voltou realmente, ele voltou bem antes do que eu no sentido, a jogar mesmo, a correr e tal. Mas é uma dor. A gente não sabe se ele está sentindo dor, o que ele está passando e tal, mas tem esse esforço, o Ronaldo né? Fenômeno, né? Que eu não sei se o pessoal conseguiu pegar a época dele, né? Mas foi um dos grandes jogadores que nós tivemos, né? Ele falou que nos últimos anos da carreira dele, ele que foi o melhor do mundo, que foi uma pessoa que ajudou a gente a ganhar a última Copa e tal, né? Ele falava das dores que ele sentia nos joelhos, que ele já tinha se lesionado outras vezes, né? Nos últimos anos ele jogava sofrendo, né? Então há esforço em tudo, né? E na vida espiritual também, né? Na verdade, não é facinho, não é... Tudo a gente tem que abrir mão de algo, a gente tem que deixar uma coisa para conquistar outra, tem que deixar algumas coisas para conquistar o céu, que é o bem melhor, né? Que é a maior vitória é o céu. Ah, mas e a graça? Outro dia a gente vai falar de graça, né? A graça, Deus que salva, mas esse salvar de Deus vai transformando você. E eu não posso bater nele, embora eu tenha muita vontade. Mas nada. a graça me transformou. Eu fiquei pensando no No Pain No Gain de Jesus. O quanto que ele não sofreu para ganhar. Não é? Exatamente. O quanto ele E sofreu o que para para dar. muitos não foi um ganho, porque ele morreu de uma maneira trágica e cruel, mas para ele foi o maior ganho, se eu não estiver errado, o maior ganho da vida inteira de Jesus foi sofrer aquela dor da morte. E a gente acha que esses nossos esforços são tão grandes, né? E eles não Nem se são compara. grandes, nem se compara. Então, é isso por hoje. Não pense, a vida não é fácil para ninguém. Nem nos esportes, nem no trabalho e também na vida espiritual. É uma luta diária, todos os dias, caminhando com Deus, um pouquinho cada vez, e aí você alcança a vitória. Não esqueça isso, tá bom? Fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau. Valeu.